Eu vou aproveitar que eu acabei de dar uma corridinha, e eu vou tentar aproveitar essa energia pós-corrida. Eu gosto dessa energia para tentar dar uma trocada de ideia aqui, porque eu gosto dessa energia, pós-aeróbico. Hoje eu não fiz musculação, eu só fiz um aeróbico. E eu gosto, acho que o corpo libera hormônios, né, quando você acaba de correr, e deixa você menos burro, menos letárgico. Então eu vou aproveitar esses hormônios, sei lá, serotonina. Eu nunca sei a diferença de dopamina e serotonina. Pra mim é tudo a mesma coisa. Parece que dopamina ela é mais prazer e serotonina é mais não ficar triste, né? É meio que a mesma coisa, mas é diferente, sei lá. Mas eu gosto dessa energia não é pós, pós exercícios físicos. Parece que o cara fica mais confiante também. Isso sim, eu acho que é comprovado que deixa o cara bem. No FEP, essas coisas que faz o cara se sentir assim. Eu não sei, eu não acredito muito. Agora, exercício físico, essa daí dá pra saber que realmente o cara deixa o cara a pão de bala. Mas de qualquer forma não é disso que eu quero falar. Eu já comecei me enrolando, eu queria ser direto, mas já comecei enrolado. Mas foda-se, vamos lá. Eu já vendi doce na rua, eu não sei se eu já falei isso nesse programa, mas eu acho que não. E quando eu vendia, eu não lembro ao certo como é que começou, mas eu lembro que eu trabalhava tipo das 9 da manhã até meio-dia, da 1 e pouco da tarde, ou das 2 da tarde até as 5 da tarde. E daí eu depois ia para faculdade, eu acho que eu já falei isso no último podcast, se não me engano. E enfim, não tinha tempo para nada, ganhava pouco. Não vou reclamar também, porque quem tinha me dado o emprego era um tio meu, né? Tio de consideração, que ele é marido da minha tia. Então, é tio, tio. E ele tinha me dado o emprego só porque eu tava desempregado e fudido mesmo, né? Então o cara não pode ficar reclamando também. Mas, tipo assim, o cara, eu também não fazia nada lá no serviço, então realmente eu mereci o salário que eu tinha. Só que de qualquer forma o cara vivia com correria e tal, mas não é isso que eu quero chegar. O meu ponto é que daí eu precisava de um. Eu queria, não precisava. Eu queria fazer um dinheirinho extra e eu resolvi começar, tipo, a minha mãe, por que você não vende doce? Eu acho que foi ela que veio com essa ideia, que uma mulher queria ir lá vender os doces pra mim, daí eu ia vender os doces. Aí eu comecei vendendo no ônibus da faculdade, porque daí era a galera mais próxima e tal. E daí me veio na ideia, por que não tentar vender na rua? Vai que, né? Daí eu comecei a vender sábado e foi dando certo. E chegou um momento que eu achei uma outra mulher lá que fazia uns doces mais baratos, maiores e melhores. E eu fui crescendo com isso. Eu basicamente fui crescendo e fui indo, cara. Foi indo, fui crescendo e fui me desenvolvendo. Aí eu aí eu resolvi aí eu resolvi continuar. E comecei a ganhar o dinheiro, eu não lembro quanto que eu ganhava, mas enfim, basicamente eu descobri como ganhar dinheiro de uma forma muito simples. Só que de qualquer forma você tinha que ter um certo senso de responsabilidade. Você tinha que ir lá, você tinha que ir, você tinha que chegar nas pessoas, você tinha que ter. Basicamente, sei lá, que nem tentar chegar numa garota quando você é adolescente. É algo que não é tão simples assim quando você nunca fez antes. Se bem que pra mim não é tão simples nem hoje, né? Mas foda-se. Isso não vem ao caso. De qualquer forma, era algo que pra mim, que era meio tímido, sou até hoje, era um pouco complicado. Mas mesmo assim eu ia lá e fui chegando, e fui ganhando confiança e conseguia fazer piada com as pessoas, fui ficando extrovertido. E aí eu comecei a pensar, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu fiz uma venda, mas eu fico pensando, se a primeira vez que eu tentasse fazer uma venda, a pessoa me respondesse da forma mais filha da puta possível, tipo, sai daqui, seu bosta, o que você tá vendendo essas coisas, seu merda?
Isso obviamente não aconteceu, e tanto por não ter acontecido, acho que eu nem me lembro qual foi a minha venda. Eu acho que eu tenho que fazer um esforço muito enorme para lembrar da minha primeira venda. E eu garanto que se fosse um xingamento, eu ia lembrar na hora a primeira venda. Mas não foi um xingamento, provavelmente foi uma venda tranquila e de boa e deu certo. E foi indo. E eu acho que eu nunca tive. Não, eu tive sim, tive poucos casos que as pessoas foram ríspidas, mas nem assim, sempre foi uma rispidez sofisticada, digamos assim. Foi uma rispidez de boas até. Ninguém foi grosso comigo. Mas eu fico pensando, será que eu teria me arriscado a virar um vendedor por algum tempo? Porque é muito bom você aprender a ser vendedor, porque daí você aprende a fazer dinheiro quase que do nada, entendeu? Imagina um vendedor que é tão bom que ele consegue vender pedra. Não pedra crack, pedra, pedra. Pegar tipo, pedra e vender pedra. Imagina, o cara basicamente faz dinheiro do nada. E tem gente que consegue. Você pega um cara lá, faz uma escultura de pedra e vende aquilo. O cara basicamente está pegando dinheiro do nada e está reconstituindo aquilo. E está fazendo o lucro dele. Só que, de qualquer forma era meio que isso que eu estava fazendo. Eu estava pegando um doce. Eu tava pegando. Só que eu não transformava ainda. Eu nunca cheguei no patamar de. Acho que ninguém chegou no patamar de pegar o nada e transformar o nada em dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que já. Eu pegava, por exemplo, cada doce eu comprava por 1,20 e vendia R$ 3, ou dois por 5 que tá aí, cada doce é 2,50. Eu ainda tinha, acho que quase 100 ou 100% de lucro. Se você imaginar, cara, na bolsa, um cara que consegue fazer 100% de lucro na bolsa, o cara tá feito na vida, né, mano? Então, o cara vai estourar champanhe, essas coisas. Ou seja, eu conseguia duplicar o meu patrimônio, mas é claro que tinha a questão do serviço, né? Que o meu serviço era basicamente vender, convencer as pessoas que algo que eu tinha comprado por 1,20 compensava ser comprado por elas a R$ 3. E eu fui lá e fiz isso. E basicamente eu fui e conseguia duplicar meu patrimônio. Como eu não era, como eu não era eu adolescente, não, eu já tinha uns 20 anos, mas como eu era jovem, não sabia contabilidade, contar dinheiro, todo jovem é tardado. Acho que não tem um que saiba realmente lidar com dinheiro, que saiba realmente, como é que eu posso dizer, que saiba lidar com a porra do dinheiro. Então eu acabava gastando com qualquer coisa, mas de qualquer forma o meu tava lá. Eu tava fazendo meu dinheiro, por mais que eu gastasse ele de forma retardada, eu tava fazendo dinheiro lá. E eu fico pensando, e se eu na primeira venda, ou na segunda, ou na terceira, mas principalmente na primeira, eu tivesse eu tivesse recebido um xingão, já de primeira, assim. Tipo, sai daqui, tá vendendo? Ou, tipo assim, alguém rir da minha cara. Tipo assim, rir daquele. Não tipo rir confortável, assim, sabe? Que tem dois tipos de risada. Tem aquela risada que é uma risada normal, tipo, não, vamos. Tem aquela risada normal que a pessoa ela tá rindo, mas ela sente que ela tá querendo te ajudar. E tem aquela risada que tu sabe, tu meio que sente que a pessoa ela tá rindo porque ela quer escarnecer, ela quer zombar da sua cara. Tipo quando tu chega numa mulher e ela não se dá nem o trabalho de responder, ela só ri da tua cara. Já aconteceu comigo. Cara, eu fico pensando, será que eu ia ter continuado? Será que eu ia ter me aventurado nessa vida de vendedor ambulante se eu tivesse recebido alguma resposta assim? E eu não sei. Eu acho que eu não teria me aventurado nessa vida se eu não sei, talvez eu tivesse, talvez eu tenha recebido respostas ríspidas e não tenha desistido, mas eu simplesmente não sei se eu teria de fato me aventurado nessa vida. Mas e é interessante porque como a negatividade ela afeta mais que a positividade, ou não também. E é disso que eu quero chegar nesse ponto desse vídeo. Mas antes de chegar nesse ponto, basicamente eu fico pensando. Imagina que no início eu acho que é muito importante você não ter respostas tão negativas, seja lá do que você esteja fazendo.
ou tem que ser neutro ou positivo. Eu acho que se for uma resposta positiva logo de início, eu acho que isso ele dá meio que um combustível que nunca mais vai se apagar. E você sempre vai ter aquele fogo dentro de você e você sempre vai conseguir, por mais que no futuro seja o que você tenha começado, comece a dar errado, se você começa a fazer aquilo de uma forma, se você começou a fazer aquilo e quando você começou aquilo deu certo no sentido que você recebeu um ou dois elogios iniciais, quando você voltar a fazer, quando você lá para frente receber, eventualmente você vai receber alguém xingando você, você vai se lembrar que no início teve alguém que acreditou em você e aquilo meio que vai servir de escudo. E por algum motivo sempre tem que ser as primeiras pessoas, que daí parece que são camadas, entendeu? O centésima pessoa que te elogia não vai ter o mesmo poder que a primeira, não sei por quê. Ou talvez tenha, não sei também. Só que eu acho que você gera quando você faz, quando você começa a fazer um negócio e no começo você faz aquilo e aquilo de início já começa, já vem tipo, cara, não para, vai, continua. Por algum motivo aquilo gera um escudo mental que aquilo vai transformando numa armadura. Agora, se você começou e de início chega uma pessoa falando, bah, cara, você é horrível, para, cara. Cara, eu não sei. Aí acho que tem dois, ou aquilo pode meio que entrar em você, e por mais que você continue, sempre vai ter aquele primeiro comentário que vai minar o teu potencial, a tua confiança. Ou talvez você use isso como motivação até vir o primeiro elogio e você transformar esse elogio numa armadura. Eu não sei. Mas por que eu comecei a falar disso? Porque eu queria muito agradecer, porque eu comecei isso daqui a pouco tempo e eu recebi muitos feedbacks positivos sobre pessoas que simplesmente te elogiaram lá, elas não tinham nada, tipo, eu mesmo, eu nunca me aventurei a escutar um podcast que ou me aventurei. Acho que já, cara, eu nunca, quando eu comecei a escutar Hernani, Arthur, Thiago Carvalho, eu acho que eu realmente nunca precisei saber que os caras eram reconhecidos, mas eu acho que alguém me recomendava, sempre foi por recomendação que eu comecei a assistir, então não necessariamente os caras eram famosos, mas eu nunca comecei a me aventurar do nada, tipo, o cara lá, veio aqui pra mim, não sei, não. Sempre era alguém recomendando, mas de qualquer forma, saber que pessoas, tipo, eu me aventurei aqui, escuta aqui, e algumas pessoas realmente se arriscaram a escutar, ou escutaram um pouco, não escutaram, mas mesmo assim elogiaram só para dar uma força. Cara, eu gostaria de agradecer essas pessoas, porque isso acaba gerando uma armadura de confiança que faz você evoluir e não parar. Porque eu não sei, por exemplo, eu uso o exemplo como vendedor ambulante, porque eu não sei se eu teria me arriscado a continuar vendendo se já logo de início alguém tivesse me xingado. Ou talvez eu teria usado isso como motivação. Mas quando você começa e já de início você recebe um elogio, aquilo te dá uma força muito maior e uma confiança muito maior. É que nem tipo quando você começa a vender alguma coisa na rua e é que nem quando eu comecei a virar vendedor e as pessoas começaram a comprar. Não, elas não precisavam elogiar, mas elas compravam. E elas me davam o dinheiro delas. Eu revendia o negócio e elas compravam. Isso por si só gera um feedback positivo. E isso me dava confiança para continuar. Então eu fico pensando se será que eu teria continuado se já de início tivesse recebido o xingão? Eu não sei, mas de qualquer forma eu gostaria de agradecer por já logo de início eu ter recebido esse feedback positivo mesmo de algumas pessoas que eu nem sei se ouviram, se deram o trabalho de ouvir até o final, mas elas ouviram um pouco e decidiram dar um gostei e elogiar porque elas querem ajudar, entendeu? Eu mesmo, eu acho que eu nunca fiz isso com alguém. Eu nunca xinguei também. Acho que é babaca, né, se xingar uma pessoa que está começando qualquer coisa que seja, mas também nunca fui um cara tão altruísta de elogiar uma pessoa que está começando e me dar o trabalho de ouvir. Então, as pessoas, acho que elas são muito boas, na verdade. É uma caridade que você está fazendo ouvindo isso daqui, quando ninguém mais ouve, porque ninguém quer ouvir algo que está começando. Todo mundo acha uma bosta. Ninguém quer. Eu mesmo, eu não que eu acho uma bosta, mas assim, ninguém quer, as pessoas não querem sair da zona de conforto delas para ouvir algo
que ninguém sabe se é bom. É muito mais fácil você ouvir um cara, tipo, que já tá lá há bastante tempo, já tem um monte de gente ouvindo, que já dá pra falar que é bom, se não é bom. Você já conhece a pessoa do que se arriscar a ouvir uma cara que não é nem famoso. Já é difícil uma pessoa ela adquirir o hábito de ouvir alguém famoso que ela nunca ouviu antes. Imagina ouvir um cara completamente desconhecido. Então é uma caridade. No começo, qualquer pessoa que está começando em qualquer área, mas principalmente em produção de conteúdo, qualquer pessoa que se arrisca a ouvir é uma caridade. Dos primeiros 100 inscritos é tudo caridade, cara, porque não tem nenhuma motivação para você fazer aquilo. E daí eu que já quero entrar no outro ponto, que é o seguinte, é a questão de dar um passo maior que a perna, caralho, dar um passo maior que a perna, que eu fiz isso e isso me deu uma lição de vida, porque eu aprendi que compensa muito mais eu crescer aqui de forma gradativa, de forma devagar, do que tentar explodir e tomar no meu cu. E eu sei disso porque eu já tentei fazer um canal no YouTube quando eu era lá, 10 anos atrás. Acho que foi exatamente, foi 9 anos atrás, não foi 10, foi 9 anos atrás. E eu explodi. Eu não vou falar necessariamente agora porque eu explodi. Basicamente, tipo, a minha mãe ela vivia reclamando da cidade, eu fiz um vídeo falando mal da minha cidade. E tipo, viralizou e muita gente começou a ratear eu. Só como eu não eu era um pivete de 13, 14 anos, eu não sabia lidar com ódio, principalmente ódio na internet, porque é que nem eu falei num dos vídeos que mais viralizou meu. O ódio na vida real ele é um pouco mais retido, ele é um pouco mais sofisticado e mais suave, mais sutil. Na internet ele é muito mais visceral porque tu não tem garras mentais. Então tu pode xingar a pessoa e descascar ela porque tu não vai ter consequência na tua vida fazendo isso. E assim, você se acostuma com isso. É claro, depois dos 20 você nem leva tão a sério assim a internet. Você aprende a não levar. Você aprende a saber o que pode ser levado a sério e o que não pode ser levado a sério na internet. É o senso crítico. Mas quando você é jovem, você não sabe. Eu não sabia. E o pior é que eram pessoas da minha cidade me descascando. Então, eu fui reteado pra caralho naquela época. O que me fez largar aquele canal. Talvez se não tivesse largado, eu teria explodido, que nem um monte de gente explodiu. Um monte de gente que começou. Ou talvez não também. Eu acho que não. Eu até agradeço hoje em dia quem me reteou naquela época e me fez desistir. Porque eu ia sentir muita vergonha. Eu acho que ia fazer muita merda se eu, por algum motivo, viralizasse pra caralho naquela época. Eu era um cara muito ridículo naquela época. Não ridículo no sentido de ser babaca, mas o ridículo de você sentir vergonha alheia. Sabe quando você olha um adolescente fazendo merda e você sente vergonha alheia com aquilo? Eu era o adolescente fazendo merda. Então eu agradeço, na verdade, hoje eu sou grato às pessoas que me odiaram, entre aspas, naquela época, porque eu não tinha merda nenhuma pra falar, mas eu achava que tinha porque eu era arrogante. Eu sou arrogante hoje também? Sou. Eu acho que eu tenho algo pra falar importante hoje, mesmo talvez muito provavelmente não tendo. Acho, mas hoje eu tenho uma certa noção que muito provavelmente eu só acho que eu tenho algo para falar, mas eu não tenho. E eu encaro isso daqui muito mais como um exercício mental para quando eu precisar falar alguma coisa com as pessoas, eu saber me comunicar direito, porque eu estou há anos me comunicando através da internet, aprendendo e evoluindo, e exercitando a minha dicção, porque eu sou um cara que não converso muito com as pessoas, mas de qualquer maneira, me fugiu agora que eu tava, mas a questão é a seguinte, eu já recebi hate, eu naquela época não sabia lidar e basicamente eu lidei com aquilo fugindo e sei lá, eu não sei, cara. Eu respondi, eu lembro que eu respondi e depois eu não soube lidar com aquilo e na verdade eu não saberia lidar e eu acho que sem querer eu tomei uma atitude madura. Mas por que que eu tô falando disso? Eu tô enrolando bastante porque eu quero camuflar esse vídeo, porque assim quem vai ouvir esse vídeo esperando eu falar sobre, eu reclamar, porque eu vou dar uma reclamadinha agora, mas eu só quero que quem ouça essa reclamação
seja realmente quem por algum motivo se inscreveu no canal e realmente se interesse em escutar isso daqui. Eu não quero que uma pessoa que só tá aqui pra zombar e pra xingar, ela vem ouvir essa reclamação só pra dar risada. Então eu já tô dando uma enrolada pra assim só ficar quem realmente tá afim de ouvir até o final. E basicamente quem me acompanha, as duas pessoas que me acompanham, deve ter percebido que do nada eu recebi bastante não gostei nos vídeos, né? Isso aconteceu porque eu tentei dar um passo maior que a perna, ou seja, eu tentei divulgar esse canal em fóruns que eu fiz, ao invés de eu tentar fazer como eu estava fazendo, divulgando aos pouquinhos lá na esgotosfera e divulgando aos poucos em lugares que as pessoas elas não se importam, tipo lugares feitos para você divulgar o seu trabalho inicial. Em vez de eu me contentar com isso e me contentar com o crescimento devagar, o que eu quis fazer? Eu quis explodir, né? Eu quis crescer mais rápido, porque eu percebi que toda vez que eu divulgava esse canal em um fórum, um determinado fórum, ele dava uma pequena explodida, tipo, ia de 50 visualizações para 130, 140, e com bastante taxa de gostei, galera, tava gostando. Só que num belo dia, um pessoal desse fórum resolveram me sacanear e hatear, né, cara? E fazia muito tempo, eu não estava acostumado. Fazia 9 anos que eu não recebia hate na internet, porque eu tinha basicamente sumido da internet. Então eu sentia assim, aquele gostinho do hate de novo, aquele gostinho amargo. Só que foi meio que como um treino, sabe? Quando você tá treinando boxe com alguém, treinando luta, karatê, foda-se. E daí você leva um golpe da pessoa, você apanha, só que assim, tudo faz de conta, tu não vai apanhar de verdade da pessoa. A pessoa só vai te dar uma surrinha pra, ó, fica esperto, entendeu? Tu tá errando nisso, nisso, nisso. Se isso fosse pra valer, tu tava fudido. Isso foi meio que isso, né? Que foi um hate, mas não foi um hate por pessoas reais, que nem era lá em 9 anos atrás. Foi um hate por pessoas desconhecidas que eu nunca vi na vida e que não foi um xingamento real, do tipo, a pessoa ela realmente não gostou e ela realmente achou que eu foi ruim. Foi mais o sentido do tipo, não te conheço, mas vou te xingar só pra te zoar. Então foi meio que só um hate faz de conta, mas isso foi muito bom porque o cara ficar esperto e se colocar no lugar. Então hoje eu aprendi uma lição de vida que é não dar um passo maior que a perna. Tipo, eu fico pensando se vendedor, o que seria como vendedor tentar dar um passo maior que a perna? Digamos que eu estou vendendo doce e do nada eu resolvo tentar vender. E do nada sobe a cabeça e eu acho que eu posso vender qualquer coisa e acabo, sem perceber, tentando vender um esquema de pirâmide e me fudendo lá na frente. Vamos supor. Ou seja, eu ia acabar tomando no cu por ser arrogante e achar que sou bonzão e tentar dar um passo maior que a perna, por exemplo. Então Isso foi. Eu acho que isso foi meio que um toque, foi tipo uma espécie de treinamento de boxe pro cara. O cara ficar esperto e aprender. Foi meio que um toque do acaso, falar, ô, fica espertinho aí. Lembra que isso daqui, apesar de ser um negócio que tu tá fazendo dentro do carro para ninguém ouvir, que você zoa a si mesmo por isso, que bah, eu faço isso aqui para todo mundo ouvir, mas ninguém ouve porque eu tô no carro e só um grupo seleto de pessoas ouve, tudo bem. Mas foi um bom que foi um toque para me lembrar que apesar de ser um grupo seleto de pessoas que escutam isso daqui, ainda existe a chance disso aqui explodir e chegar no ouvido de todo mundo, talvez no ouvido das pessoas que trabalham comigo, talvez no ouvido da minha família, então, ou talvez simplesmente chegar, viralizar, como se tivesse, por exemplo, o vídeo que eu falei lá que mais viralizou, ele já está com 350 eu ia falar mil daí, opa, né? Não cheguei nesse nível ainda. Mas eu fico pensando, se eu chegasse num nível de. Eu já cheguei a quase 400 visualizações. 400 visualizações, cara, já dá pra encher. Considerando que cada visualização é uma pessoa diferente, eu não sei.
Mas vamos ser bem pessimista. Vamos supor que cada pessoa visualizou. Se bem que, cara, ninguém vai visualizar um mesmo podcast 3 vezes. Então foi. Mas considerando que, assim, dessas pessoas que ouviram até o final, tudo que eu falei naquele podcast, das 300, 5% ouviram tudo. Então, já foi umas 15 pessoas. Foi pouco. Não é, não. Eu ia falar, dá pra encher uma sala, mas não dá, cara, não dá. Porque apesar de eu ter falado bastante, é... 10% das pessoas ouviram até o final. Quase até o final. Então, meio que umas 15 pessoas ouviram. Mas, de qualquer forma, 15 pessoas ouviram. Ou seja, eu fiquei 15, em tese como se fosse um professor falando por quase 40 minutos para 15 pessoas. E se esses 300 pessoas tivessem ouvido até o final? Aí já seria uma sala, já dava para ser já dava para encher uma sala de palestra. Isso mesmo falando sozinho num carro com uma liberdade que você só tem falando sozinho no carro, sozinho. Então isso serviu como se fosse realmente um treino de luta que serve para dar uma chacoalhada no cara e mostrar, ô menininho, fica espertinho aí, porque olha só, se você der um passo errado, agora a gente tá no faz de conta. Mas se fosse no para valer, você ia estar um pouquinho fudido já. Então, mas eu gostei, eu recebi um hate de mentira, ou jogo de mentira, porque não foi de pessoas que realmente ouviram até o final, ou levaram não foi pessoas que realmente. Não foi uma crítica de verdade. Eu não vi como uma crítica de verdade. Não foi algo do tipo, eu odeio esse cara e tudo que ele fala, mas foi mais o sentido do tipo. Olha esse otário querendo divulgar o trabalho dele lá, vamos. Trabalho. Não é trabalho. Olha esse otário querendo divulgar o conteúdo dele lá, vamos xingar ele só pra zoar. Então meio que foi um hate de mentira, mas eu achei bacana sofrer porque primeiro daí tem aquele senso comum de blá blá blá, porque se ninguém te xinga, você não está crescendo e não sei o que, pipipi, popopó. Mas mais que isso também foi pro cara voltar a acostumar a ter aquele gostinho amargo da crítica e não de uma crítica construtiva, mas foi bom para pro cara ter aquele gostinho amargo do ódio, né? Fazia tempo que eu não sentia esse ódio brutal e visceral da internet. Então é bom o cara já ir aquecendo, porque dependendo da forma como eu for me comunicando aqui, eu acho que esse ódio tende a aumentar bastante, infelizmente. Eu espero que não, mas se eu quiser um dia realmente ser minimamente popular na internet ao ponto de transformar isso pelo menos em uma mínima renda extra, eu vou ter que lidar com pessoas me xingando. Por hora foi só esse rede de mentira, mas talvez um dia seja um cara me chamando no privado pra falar que quer me matar, que me odeia, que eu sou broxa, que dadadá, pipipi, papapó, que eu sou corno, mesmo não tendo namorado, não sei o que. Enfim, vai xingar assim e é bom o cara já ir aquecendo o hateômetro do cara para quando isso acontecer o cara já tá um pouco preparado. E eu não sabia, né? Eu ficava julgando, tipo, os caras ficam ocultando os caras, tipo, o cara comenta, tá lá, e os caras falam que oculta, daí o cara comenta, mas ninguém lê, eu ficava julgando. Mas eu fiz isso, cara, com uma pessoa que me xingou lá, porque, cara, uma coisa é o cara chegar e falar, olha, teu podcast é ruim, eu acho que você precisa melhorar nisso, nisso, daquilo. E outra é simplesmente tu vê um comentário do tipo, teu podcast é uma bosta, eu quero que você se foda. Daí, cara, também é foda, né? Cara, se não é uma crítica construtiva, eu realmente agora entendo quem realmente resolve simplesmente criticar e tacar o foda-se. Criticar não, quem resolve simplesmente ocultar o usuário e tacar o foda-se. Porque realmente é chato. Mas é isso, hoje é dia de semana, então em tese esse podcast é para ser mais curto. Eu gostei dele, eu gostei de gravar depois de exercício, porque parece que a energia ela tá fluindo melhor. E o cara fica mais, parece que sai, flui melhor, deve ser os hormônios. Eu não, os hormônios que o sangue, que fica no sangue depois. Não sei, mas gostei do resultado e é isso aí. Provavelmente hoje à tarde o podcast vai estar no ar já, talvez de manhã.
Eu vou tentar lançar antes do almoço, porque eu, pelo menos, se fosse para ouvir um podcast, eu gosto de ouvir na hora do almoço. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos que as pessoas gostam de ouvir as coisas na hora do almoço. Todo mundo tá lança vídeo no YouTube na hora do almoço, essas coisas. Então eu vou fazer isso, né? Eu vou lançar perto do almoço também, porque não tem coisa melhor do que comer ouvindo alguém falar merda. É muito relaxante. Eu sinto falta. 2018 foi o ano que eu fiquei gordo, porque eu adorava comer porcaria enquanto ouvia pessoas falando merda. E é isso aí, cara. Até sexta-feira, que sexta-feira eu vou tentar gravar um grande. Talvez eu poste sexta, talvez sábado de manhã. Mas é isso aí, cara. Valeu por ouvir até aqui e fui.